O governo Lula. O governo Lula corresponde ao período da história política brasileira que se inicia com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência, em 1º de janeiro de 2003, em sua quarta candidatura. Teve como principais marcas a manutenção da estabilidade econômica, a retomada do crescimento do país e a redução da pobreza e da desigualdade social. Em 2008, o Índice de Democracia, elaborado anualmente pela revista inglesa The Economist, classificou o Brasil como o 41º país mais democrático do mundo. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva se iniciou em 2003 e se encerrou em 2010, no fim de seu segundo mandato consecutivo. Governo Dilma. O governo de Dilma Rousseff deu continuidade à política de governo de seu antecessor, Luiz Inácio Lula da Silva, ambos do mesmo partido político, PT, Partido dos Trabalhadores. No ano de 2014, ainda em seu primeiro mandato, vieram à tona casos de desvio e de lavagem de dinheiro envolvendo a Petrobras. Esses casos foram investigados pela Polícia Federal, surgindo a Operação Lava Jato. Foi reeleita, porém, em 2016, com a aprovação do Senado, Dilma Rousseff sofreu um impeachment, deixando o cargo para o então vice-presidente da República, Michel Temer. O governo Michel Temer teve início em 12 de maio de 2016, quando assumiu interinamente o cargo de presidente da República, após o afastamento temporário da presidente Dilma Rousseff, em consequência da aceitação do processo de impeachment pelo Senado Federal, decisão que, mais tarde, se tornou definitiva, e seu mandato durou até 1º de janeiro de 2019. Em seu governo, foram aprovadas várias medidas na área econômica, como o controle de gastos. Houveram também mudanças positivas significativas nas áreas de educação, como a reforma do ensino médio, e do meio ambiente, como a conclusão e inauguração da parte da obra de transposição do Rio São Francisco. E por último, nosso atual governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro teve início em 1º de janeiro de 2019 e está previsto que termine em 31 de dezembro de 2022. Na política externa, o primeiro ano de governo foi caracterizado por um alinhamento entre outros países governados por líderes de direita, como Donald Trump, nos Estados Unidos, e Benjamin Netanyahu, em Israel. Desde o começo, sua administração envolveu-se em uma série de controvérsias, como quando Bolsonaro trocou 9 dos ministros que havia escolhido originalmente, demitiu o médico Luiz Henrique Mandetta do Ministério de Saúde e causou a renúncia do ministro de Justiça, Sérgio Moro. A desigualdade de gêneros no Brasil. De 2003 até 2009, a mudança de cultura começou logo no dia 1º de janeiro de 2003, quando em um dos primeiros atos como presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva criou a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República com status de ministério. Desde 2006, as brasileiras contam com a proteção da Lei Maria da Penha, principal legislação brasileira para enfrentar esse tipo de violência, e reivindicação histórica dos movimentos de mulheres no país para a implementação de um instrumento legal que assegurasse direitos e a defesa de vítimas de violência doméstica e familiar. A violência contra as mulheres é uma construção social, resultado da desigualdade de forças das relações de poder entre homens e mulheres. Neste primeiro número, destaca-se o tema-foco do Observatório em 2009, Mulheres, Poder e Decisão, traduzido no dossiê de Mulheres e Poder. Tema já antigo na agenda e nas reflexões feministas acerca da desigualdade de gênero, foi somente a partir do lançamento do segundo Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, em 2008, que ele se transformou em matéria de políticas públicas no âmbito do governo federal brasileiro. Já entre 2010 e 2016, em nosso país, assim como no mundo todo, as mulheres desde os primórdios ficaram em segundo plano nas mais diversas esferas da sociedade. E com o passar dos séculos, das décadas, dos anos, muitas coisas mudaram. As mulheres conquistaram cada vez mais o seu espaço,
Porém, chegar a uma igualdade entre gêneros é um objetivo um tanto difícil de realizar devido à cultura machista intrínseca em nossa sociedade. Nenhuma mulher que busca a igualdade de direitos e oportunidades entre os sexos quer estar a um nível maior que o dos homens. E o que tanto mulheres quanto homens que lutam por igualdade querem é um mundo mais justo. Ao longo dos anos, as mulheres vêm conquistando muitos direitos e nos anos de 2010 a 2016 não foi diferente, com Dilma Rousseff sendo eleita como a primeira presidente mulher do Brasil e em 2015 sendo sancionada a lei do feminicídio, colocando o assassinato de mulheres entre crimes hediondos. Já em 2018, um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que as mulheres ganham menos que os homens em todas as ocupações selecionadas na pesquisa. As maiores proximidades de rendimento, ainda que não haja igualdade, ocorreram no caso dos professores do ensino fundamental, em que as mulheres recebiam apenas 9,5% menos que os homens. As mulheres agricultoras e as gerentes de comércios varejistas e atacadistas recebem, respectivamente, 35,8% e 34% menos que os homens. Hoje, as mulheres respondem por 43,8% dos 93 milhões de brasileiros ocupados. No ano de 2019, o relatório anual do órgão, elaborado em 153 países, contempla a paridade entre homens e mulheres nas áreas de saúde, educação, trabalho e política. E apesar da diferença ser menor do que era há 15 anos, a desigualdade subiu em 2019, chegando a 257 países, contra os 212 do ano anterior, com a diferença salarial global de 40%. O relatório atribui essa disparidade econômica à baixa proporção de mulheres em cargos gerenciais, ao congelamento de seus salários e à sua baixa participação na força de trabalho e na renda. O relatório destaca, entretanto, que diminuiu para 99,5 anos o tempo para alcançar uma paridade média global, em comparação com 108 do ano passado. Em 2020, o Brasil se tornou um país mais desigual para as mulheres, com a pontuação de 0,695, sendo uma paridade total de condições e oportunidades. O Brasil ficou em 90º lugar no ranking de 156 países. A paridade de gênero estagnou em grandes economias e indústrias, em parte pelo fato de as mulheres serem as frequentemente empregadas nos setores mais afetados pelos lockdowns. É o pior indicador do país, que fechou apenas 13,8% da lacuna entre homens e mulheres na política. O relatório destaca que existem poucas mulheres parlamentares e ministras e apenas uma mulher esteve no papel de chefe de Estado por apenas 5 anos, a ex-presidente Dilma Rousseff, removida pelo impeachment de 2015. Em menor extensão, as disparidades de gênero também continuam na participação na força de trabalho, onde se enquadram em 61,9% das mulheres adultas e 80,1% dos homens. Em termos de presença feminina em cargos seniores, as mulheres são 39,4% de todos os gerentes. A paridade entre homens e mulheres foi alcançada em todos os níveis de ensino, mas mesmo sem haver lacunas nas taxas de matrícula no ensino primário, secundário ou no ensino superior, apenas 10,7% das mulheres brasileiras em universidades estão matriculados em cursos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática contra 28% dos homens. Meio ambiente. O meio ambiente é o conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural. Assim, o meio ambiente é composto por toda a vegetação, animais, micro-organismos, solo, rochas, atmosfera, entre outros. O meio ambiente é composto por 4 esferas diferentes: atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. Antes de falar das 4 esferas, vou contar para vocês sobre um acontecimento que ocorreu em 2003. É o acidente do ônibus espacial Columbia. O acidente ocorreu em 1º de fevereiro de 2003, do ônibus espacial ou vai-vem Columbia, durante a fase de reentrada na atmosfera terrestre. A apenas 16 minutos de tocar o solo no regresso da missão STS-107, causando a destruição total da nave e a morte dos 7 astronautas que compunham a tripulação, como vocês podem ver aí na imagem. Nos slides, tem mais algumas informações que vocês podem estar analisando. Agora vamos para as esferas. Atmosfera.
A atmosfera é uma camada de ar formada por uma mistura de gases que envolve a superfície terrestre, de forma a ser mantida ao redor do planeta em função da força da gravidade. Litosfera. A litosfera é uma camada superior e rígida da Terra que apresenta temperaturas inferiores em relação às demais porções do planeta e certa mobilidade em suas estruturas dinâmicas. Ela costuma estar associada à crosta terrestre por também ser uma fina camada que compõe a estrutura superficial da Terra. Hidrosfera. A hidrosfera corresponde a toda a composição de água da Terra, envolvendo lagos, rios, mares, oceanos, águas subterrâneas, umidade de ar e outros elementos. Ela apresenta-se nos estados sólido, líquido e gasoso, e pode ser subdividida em água salgada e água doce, essa última mais propícia para consumo, a depender do seu estado de conservação também. Por fim, temos a biosfera, que diz a respeito às regiões do planeta que possuem seres vivos e está intimamente relacionada com as outras. Uma vez que sem as outras partes do planeta, provavelmente não existiria vida. Tipos de vegetação. Os tipos de vegetação são floresta amazônica, cerrado, caatinga, mata atlântica, pantanal, mangue e campos. Aí nos slides tem os tipos de vegetação, a explicação de todos, um por um. Se vocês tiverem interesse em ver, dá uma olhadinha nos slides depois. Como os animais vivem. Os animais são seres vivos que, assim como as plantas, precisam de comida e de água para viver. No entanto, ao contrário das plantas, que produzem seu próprio alimento, os animais têm de comer as plantas e outros animais. Eles também conseguem sentir o que acontece à sua volta e são capazes de se movimentar, reagindo ao ambiente. Deslizamento em Brumadinho. A mina tem o mesmo nome do bairro rural Córrego do Feijão, que faz parte do município de Brumadinho e foi praticamente destruído em 25 de janeiro de 2019. Deixou 270 mortos. Destes, 131 eram trabalhadores diretos da mineradora. Manchas de óleo nas praias. As primeiras manchas de óleo surgiram no litoral do Nordeste, no estado da Paraíba, em 30 de agosto. Ainda segundo as investigações, o vazamento teria ocorrido entre 28 e 29 de julho de 2019, quando a Bobolina navegava a cerca de 130 quilômetros da costa brasileira. Os primeiros registros do derrame ocorreram no fim do mês de agosto de 2019. Queimada na Amazônia. A Amazônia teve 2.308 focos de calor no mês passado. 30% do bioma foi devastado pelo fogo em 2020. Os números do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, também mostram que os incêndios persistiram na Amazônia em 2020. A floresta registrou 103.161 focos de queimadas, antes 89.171 em 2019. É o maior registro de queimadas em junho desde 2007. Bom, entre 2001, 2006 e 2004 e 2009, entretanto, foram respectivamente 12 e 13 os estados com ganhos migratórios, refletindo a acentuação de trocas migratórias negativas do estado da região norte. As oscilações nas tendências da migração de alguns estados na região nordeste é a nova posição de São Paulo e Rio de Janeiro no cenário de perdas migratórias no contexto das migrações internas no Brasil. De 2007 a 2009, a todo momento pessoas deixam sua cidade de origem rumo a outras para ficar permanente ou só morar por um tempo determinado ou não. São os migrantes, que aqui no Brasil representam 40% da população, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, de 2007, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Embora os fluxos migratórios tenham sido mais intensos nas décadas de 1960 e 70, a circulação ainda é grande. Recentemente, 10 milhões de brasileiros, 5,4% da população, se mudaram para outro lugar. De 2010 até 2018, as análises dos dados inéditos sobre migrações e refúgio no país foram feitas com base na série histórica de 2010 a 2018, a partir de 5 bases de dados do governo federal: a Política Federal, Sistema de Tráfego Internacional e Sistema Nacional de Registro Migratório.
do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Coordenação Geral de Imigração, Conselho Nacional de Imigração e do Ministério da Economia, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Carteira de Trabalho e Previdência Social. Com a transferência da migração laboral do antigo Ministério do Trabalho para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a pasta assume todo o ciclo da política migratória do país, conforme pontuou o secretário executivo Luiz Pontel. Por isso, os dados são importantes para a maior governança da área. De 2019 até 2020. Brasília, 22/8/2019. Haitianos, venezuelanos e colombianos são as 3 principais nacionalidades que formam o grupo de imigrantes no Brasil de 2018. Os 2 primeiros tiveram o maior número de carteiras de trabalho emitidas. Esses são alguns dos dados apresentados nesta quinta-feira, 22, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, no lançamento do relatório anual do Observatório das Migrações Internacionais, OBMIGRA 2019. O ministro Sérgio Moro destacou a importância do relatório para formular políticas públicas. Ele ressaltou que ainda o monitoramento estatístico amparado para análise sociodemográfica e socioeconômica é a tarefa do Estado, de recomendação da comunidade. A análise dos dados inéditos sobre imigração e refúgio no país foram feitas na base da série histórica, de 2010 a 2018, a partir de 5 bases de dados do governo federal, da política federal, Sistema de Tráfego Internacional e Sistema Nacional de Registro Migratório. Os processos de industrialização e urbanização estão intrinsecamente interligados. Foi com os avanços e transformações proporcionados, por um exemplo, pelas revoluções industriais na Europa, que esse continente concebeu o crescimento exponencial de suas principais cidades, aquelas mais industrializadas. Ao mesmo tempo, o processo de urbanização intensifica o consumo nas cidades, o que acarreta a produção de mais mercadorias e o aumento do ritmo da atividade industrial. A industrialização é um dos principais fatores de transformação do espaço geográfico, pois interfere nos fluxos populacionais, reorganiza as atividades nos contextos da sociedade e promove a instrumentalização das diferentes técnicas e meios técnicos que são essenciais para as atividades humanas. A atividade industrial, por definição, corresponde ao arranjo de práticas econômicas em que o trabalho e a capital transformam matérias-primas ou produtos de base em bens de produção e consumo. Abro mão leve das paixões que tem que ter. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito e do cabelo ao vento. E o sol parando nosso passo varal. Abro mão leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Do teu cavalo peito, do cabelo ao vento. E o sol parando nossa passo varal. Tu vem, eu já escuto os teus sinais. Tu eu já escuto os teus sinais. Tu vem, eu já escuto os teus sinais. Tu vem, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrando pelo vidro.